Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos, querida família da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Hoje, dia 7 de março de 2021, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Estamos aqui para aprender um pouco mais das coisas de Deus. Quero, nesse primeiro momento, agradecer a oportunidade da nossa diretora da Escola Bíblica, a irmã Esther, agradecer ao pastor, agradecer a todos que nos assistem neste momento. Vamos estudar hoje sobre a bênção da reconciliação. Estamos estudando o livro de Gênesis e hoje o nosso texto é o capítulo 32 ao 36, tendo como texto áureo o verso 10 do capítulo 32. É muito bom, irmãos, estar com todos vocês estudando a palavra de Deus. Vamos orar nesse primeiro momento? Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que nos protege, Tu és um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por tantos benefícios, tantas maravilhas que Tu tens realizado em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Dirija, ó Deus, neste momento, para que possamos aprender melhor da Tua palavra. Que através do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, nós possamos nos reconciliarmos cada vez mais contigo e com os nossos irmãos, amigos e demais pessoas, ó Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, como já falei, o título da nossa lição hoje é A Bênção da Reconciliação. Reconciliar-se é bênção. Reconciliar-se é a melhor coisa que um dia podemos fazer em nossa vida. Em primeiro lugar, com Deus, depois com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Reconciliar-se é restabelecimento de uma boa relação entre pessoas que estavam brigadas, que estavam em atrito. É desistir da inimizade, é aquele que volta às boas. Reconciliar-se é perdoar um ao outro. Reconciliar-se é amar o próximo. É, enfim, entender a graça de Jesus na nossa vida e no nosso coração. Quando a gente aceita Cristo, quando a graça de Cristo nos atinge, a gente imediatamente pensa em reconciliação. Foi isso que aconteceu com o jovem que vamos falar dele hoje. Como diz o texto, reconciliar-se é bênção. Quem se reconcilia é abençoado, porque a reconciliação traz renovação da união, traz paz, traz amor. Reencontro irmãos, verdadeiramente a entender a graça trazida por Jesus. O texto que vamos estudar hoje nos fala de um reencontro, de uma reconciliação. Reconciliação entre dois irmãos que estiveram longe um do outro por muitos anos mesmos. Houve um erro, houve uma falha, uma desavença, e em consequência disso, eles se afastaram e ficaram longe por muitos e muitos anos. Fico pensando, irmãos, o que perderam? Quantas coisas boas podiam ter vivido nesses 20 anos? E às vezes é o que acontece conosco, né? A gente se desentende com uma pessoa. Quantos momentos bons a gente deixa de viver? Quanta coisa boa pode acontecer nesse tempo que a gente perde? Dois irmãos. Quantas coisas boas eles perderam nesses 20 anos? Estamos falando, irmãos, de Esaú e Jacó.
Naturalmente que nas lições passadas, os outros professores já falaram um pouco sobre Esaú e Jacó. Mas vamos conhecer a história? Bom, temos estudado, como já disse, nas lições passadas, sobre Jacó e Esaú. Mas hoje, especificamente, vamos falar um pouco sobre eles dois. Vamos relembrar um pouco. Jacó e Esaú foram filhos de Isaque. Nasceram Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. Jacó nasceu depois. Primeiro nasceu Esaú, depois veio Jacó, e pela tradição local e época, o filho mais velho era possuidor da bênção do pai. Esaú, diz a história, que ele era um homem do campo, ele gostava de caçar, era ágil, era um homem que tinha uma boa habilidade na caça. No entanto, Jacó cuidava do rebanho do seu pai, gostava da casa, de fazer uma boa comida, de fazer pratos deliciosos. Ele estava sempre em casa com sua mãe. Por isso diz a história que Isaque simpatizava mais com Esaú. No entanto, sua mãe simpatizava mais com Jacó. E aconteceu um fato interessante. Jacó está em casa, chega Esaú da caça, cansado, com fome, e Jacó lhe pede um prato de comida. Ou seja, Esaú pede um prato de comida a Jacó. E Jacó lhe faz uma proposta. Qual é a proposta? Te darei um prato de comida, e tu me dás a tua primogenitura. Jacó lhe faz essa proposta de trocar o direito de filho mais velho, o direito da primogenitura, por um prato do seu delicioso guisado. E assim, seu pai Isaque abençoou Jacó. A bênção que era para Esaú, ela foi para Jacó. Como disse, era a tradição da época, do momento. Diz a história que Esaú guardou rancor contra Jacó, e eles se separaram. E Jacó fugiu, foi embora, foi viver em terra longe, em lugar distante. E 20 anos se passaram. 20 anos depois, Jacó pensa um pouco no que fez. Na verdade, ele enganou seu irmão. Ele fez uma coisa que talvez não devesse ter feito, mas o fato é que ele se arrepende. O arrependimento leva ele a pensar no encontro com Esaú. O fato, irmãos, é que ambos foram abençoados por Deus, prosperaram, e Jacó foi ao encontro de Esaú, e ele foi um pouco receoso, ele foi com medo. Aquele encontro era um encontro ameaçador. Chegava um tempo, talvez, de muito risco, que podia ser de desgraça. Poderia ser de louvor também. Felizmente a gente vai ver que foram dias de louvor, de paz, de perdão, de compreensão e de reconciliação. No final eles se reconciliam, nós vamos ver daqui a pouco. Agora Jacó tem uma trajetória para se render a Deus e reconciliar-se com o seu irmão. Vamos ler o texto, irmãos, porque o texto é muito claro, nos conta exatamente como aconteceu. Jacó ora ao Senhor. Esse é o primeiro passo para o reencontro. Gênesis 32, vamos ler o versículo 1 ao 13. Diz assim: Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse:
Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Naanaim. Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Esaú na região de Seim, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor. Olha, irmãos, Jacó, ele trata Esaú como meu senhor. Ele se humilha. Ele reconhece que errou. Assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci agora ali. Veja a atitude de Jacó, irmãos. Olha só, vamos repetir. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Ele diz mais: tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Ele prepara, na verdade, um belo presente para o irmão. Ele quer presentear o irmão como um pedido de perdão, como uma forma de reconhecer que errou e procura reconciliar-se com seu irmão Esaú. O verso 6. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Aí, irmão Jacó fica apavorado, né? Ele pensa: poxa, eu estou querendo me reconciliar com meu irmão, e ele vem com 400 homens em minha direção. Jacó encheu-se de medo, o verso 7 diz, né? Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Ele pensou assim: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Essa foi a estratégia de Jacó, né? Ele realmente ficou com medo de morrer. Então ele dividiu o grupo, porque pensou: ele não morre todo mundo. Então Jacó orou. Qual a oração de Jacó? Ele diz assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu que me disseste: volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu farei prosperar. Ele reconhece o seu erro. Esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro momento para a reconciliação. Ele ora ao Senhor. Ele se entrega nas mãos de Deus. Ele dá o braço a torcer. Entende que só Deus vai proporcionar essa reconciliação com ele e seu irmão. Ele diz assim: não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Ele reconhece o que Deus fez por ele, o que Deus deu a ele. Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú. Olha uma súplica, né? Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, ou seja, a sua família. Pois tu me prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Isso foi uma promessa que Deus fez a ele, né? Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Irmãos, a gente aprende que a bênção renova a relação. A bênção a reconciliação é bênção, e a reconciliação faz voltar ao primeiro amor. E nesse segundo momento vai ser o momento do encontro com Esaú. Jacó vai ao encontro do seu irmão
e se depara com alegria ou com tristeza. Ele tem que enfrentar, ele tem que estar com seu irmão, ele decidiu, eu vou me reconciliar com meu irmão. E agora, o que ele encontra? Como vai ser esse encontro? Vamos ver como vai ser esse encontro? Gênesis 33, de 1 a 10. Irmãos, estou lendo os versículos porque a história conta perfeitamente como aconteceu. O verso 1 diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as suas servas. Já falamos sobre isso, né? Ele viu que Jacó vinha ao seu encontro. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente, ou seja, Jacó passou à frente de todo. Aproximou-se do seu irmão, curvou-se até o chão por 7 vezes. Ele se aproxima de Esaú e ali ele se abaixa, se curva, uma atitude de humildade, uma atitude de perdão, uma atitude de tentar se reconciliar com Deus. Morrendo de medo. Mas, diz a história, o verso 4, que Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Não foi um momento de tristeza, não foi um momento de briga, de confusão, não foi nenhuma tragédia, foi simplesmente um momento de perdão, de aconchego. Mostraram que precisavam se reconciliar, precisavam de estar juntos e assim trazer bênçãos para toda a família. Então Esaú ergueu o seu olhar e viu as mulheres e as crianças. Olha, irmãos, lembram que eu disse que a bênção da reconciliação traz bênção não somente para quem se reconcilia, mas para toda a família, para todos que estão ao seu redor. Aí Esaú pergunta: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Enfim, eram sobrinhos, eram cunhadas, talvez netos, etc. Eram pessoas da família de Jacó, que Esaú ainda não conhecia. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Toda a família se curvou diante de Esaú, em atitude de paz, em atitude de se reconciliar com ele. Esaú vai e pergunta: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor? Respondeu Jacó. Esaú vê aquele rebanho, tudo aquilo, os servos, servas, cabras, bois, camelos, e esse foi o presente escolhido por Jacó para levar ao seu irmão, e ele pergunta: o que é isso? E Jacó responde: é um presente para que eu possa ser bem recebido por ti. Esaú, o verso 9 diz assim: disse porém Esaú: já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Olha quanta gentileza. Olha o que faz a reconciliação. E o verso 10 diz: mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem
Irmãos, é impressionante o que é o amor. É impressionante o que é a graça de Deus. Uma das coisas que mais me emociona é o momento do perdão, é o momento da reconciliação. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente precisa perdoar a cada momento, a cada instante, porque é assim que Deus faz conosco. Ele nos perdoa, Ele nos ama a cada momento. Essa expressão de Jacó foi uma coisa assim fantástica, né? Ver a tua face, meu irmão, é como contemplar a face de Deus. Estar contigo, encontrar-me contigo, é como encontrar-me com Deus. Que momento maravilhoso. E aí eles fazem as pazes. Aí há o reencontro, a reconciliação. Isso faz me lembrar uma ilustração que o autor da revista nos conta. Ele diz que havia numa região, numa localidade, dois irmãos e ambos tinham fazendas, eles eram fazendeiros, cada um tinha a sua propriedade. E as propriedades eram juntas, o que dividia uma da outra era um riacho. E eles se desentenderam, brigaram, viveram assim como Jacó e Esaú, de mal um com o outro por muitos anos. E um dia passou um moço pedindo emprego a um dos irmãos. E ele disse: o que é que você faz? O irmão perguntou, um dos fazendeiros perguntou: o que é que você faz? Eu sou carpinteiro. Ah, ótimo. Então você faz o seguinte: vai ali no celeiro, pega as ferramentas, ali tem madeira, tem prego, tem tudo que for necessário para que você possa construir para mim ali na beira do riacho um muro, uma cerca. E ele disse: eu vou até a cidade e quando eu voltar, espero que esteja tudo pronto. E aquele carpinteiro pegou toda a ferramenta e todo o material e foi construir o que o fazendeiro solicitou. E aquele fazendeiro foi para a cidade, quando voltou, olhou, viu, se espantou, ficou irado, porque ao invés de ver construído uma cerca, uma muralha, uma parede, ele viu sobre o riacho, ligando entre uma propriedade e a outra, uma ponte. Aquele carpinteiro não construiu uma cerca para separar ainda mais os irmãos, ele construiu uma ponte. Fantástico isso, irmãos. Mas por que você fez isso? Eu não pedi para você construir uma ponte, pedi para você construir uma cerca. Aí ele foi em direção da ponte. Quando ele estava se aproximando, está o seu irmão em cima da ponte, de braços abertos, pedindo uma reconciliação. Pensa nisso, meu irmão. Que coisa fantástica. Aí aquele fazendeiro fez as pazes com seu irmão. Eles se abraçaram como Jacó e Esaú. Eles se amaram. Eles foram viver felizes. E perguntou novamente para o carpinteiro: tem mais serviço para vocês? Não posso, vou embora. Acerte o meu salário que eu vou embora. Mas não, eu tenho mais trabalho para você. E aquele carpinteiro respondeu: não. Há muitas pontes ainda para eu construir.
há bastante ponte ainda para que eu possa construir. Irmãos, essa lição fala muito ao nosso coração. O que estamos construindo entre nós e os nossos vizinhos? Uma ponte ou um muro? O que estamos construindo entre nós e a nossa família? O que estamos construindo entre nós e a cada irmão da igreja? Uma cerca, uma muralha, uma barreira ou uma ponte? Vamos pensar nisso? Aquele carpinteiro, ao invés de construir um muro, ele construiu uma ponte que levou à reconciliação de dois irmãos. Jesus bate à nossa porta e ele é a ponte que nos leva a vivermos em harmonia com nossa família. Ele é a ponte, ele é o construtor das pontes que precisamos ter para que vivamos em paz com todos. Jacó e Esaú estiveram longe por 20 anos e se reconciliaram, porque Deus entrou no coração deles. Houve arrependimento, houve entendimento, Jacó entendeu que precisava render-se incondicionalmente ao Senhor Deus e reconciliar-se com seu irmão Esaú. Não fosse a oração dele com Deus, ele não se reconciliaria com seu irmão. Precisamos estar ligados com Deus, precisamos estar orando, precisamos estar pedindo perdão, precisamos estar estudando a sua palavra, porque é a palavra de Deus que nos faz nos reconciliarmos a cada momento com Deus. Jacó entendeu que, como já disse, precisava render-se incondicionalmente ao Senhor Deus. Com a bênção da reconciliação entre Jacó e Esaú, toda a sua família foi abençoada. Seus filhos, netos, todos os parentes foram abençoados. Quando um chefe de família se reconcilia com a esposa, os filhos são abençoados. Quando a esposa pede perdão ao seu marido, os filhos são abençoados. Quando o esposo pede perdão à sua esposa por alguma falha, os filhos são abençoados, os netos são abençoados. Tem, meu querido irmão, algum conhecido, alguma pessoa que você odeia? Tem alguém que você guarda ódio? Tem alguém que você se desentendeu há anos? Façamos como Jacó. Façamos como Esaú. Jacó orou ao Senhor para encontrar-se com seu irmão Esaú. É preciso falar com Deus. É preciso estar na presença dele. Se fôssemos Esaú, qual seria a nossa atitude diante de Jacó? Você aceitaria o abraço do seu irmão? Algum irmão já foi ao seu encontro te abraçar? Como que você aceitou ele? Como que você reagiu? Você abraçou? Você perdoou? Perdoe, meu irmão. Aceite o abraço. Será que uma reconciliação sincera pode curar dores, mágoas, raiva, ressentimento? Sim. Sim, pode sim. O melhor remédio é o perdão. O melhor remédio é o amor. O melhor remédio é a reconciliação. O melhor remédio é estar diante de Deus. Como crente, irmãos,
devemos sempre ter um espírito de perdão, um espírito de renovação da nossa conversão, da nossa primeira experiência com Deus, que é a conversão. Enfim, irmãos, Deus nos elege por sua graça e misericórdia para começar em nós uma transformação que nos fará adequados aos seus objetivos em nossa vida. Qual o objetivo de Deus em nossa vida? O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus pretende de nós? Que tenhamos um coração perdoador, que tenhamos um coração que reconheça que Ele é o Deus de amor, é o Deus de paz, é o Deus de comunhão, é o Deus que transforma vidas, é o Deus que perdoa. Só é preciso termos um coração perdoador, um propósito de reconciliar-se com Ele, Deus, e assim com o nosso próximo, com o nosso irmão, como fez Jacó. Queridos irmãos, eu fico emocionado quando eu vejo um momento de reconciliação. Me lembra da história de José do Egito, quando ele se reencontra com seus irmãos, depois de terem, todos conhecem a história, né? José, ele viveu muitos anos também longe da sua família, por um mal que fizeram os seus irmãos. E José foi vendido como escravo, se torna governador do Egito, e os irmãos o vão procurar, e ele perdoa. E ele perdoa. Eu lembro do texto que diz assim, vem, queridos irmãos, achegai-vos a mim. Jacó disse para Esaú, ver a tua face é como contemplar a face de Deus. É como ver a Deus. A alegria de Jacó foi tão grande. O momento foi tão doce. O momento foi tão maravilhoso que Jacó compara, em que ver a face de Esaú, encontrar-se com Esaú, era como ver a face de Deus. Ele diz, né? Tu me recebeste tão bem. Ele esperava morte, ele esperava tragédia, ele estava com medo, mas encontrou um rosto bonito, um sorriso, um desejo de estar com ele, indo ao seu encontro. E se abraçaram e se perdoaram. Queridos irmãos, vamos pensar que a vida não vale muito se não houver amor. Vamos pensar que a vida não vale nada se não houver reconciliação. Quanto tempo perdido com a sua família quando você se desentende com ela? Quantas coisas boas poderiam ter acontecido com a família de Jacó e de Esaú nesses 20 anos que viveram longe? Quantos momentos alegres poderiam ter vivido? Quantas bênçãos poderiam ter recebido mais de Deus por estarem juntos? Eles perderam essas bênçãos. Essas bênçãos, esses momentos não aconteceram. Mas o importante é que sempre com a reconciliação se renovam as forças, se renovam o amor e a alegria volta a reinar na vida daqueles que se reconciliam com Deus e com os irmãos. Quero, irmãos, deixar esta mensagem no coração de cada um de nós. Que tenhamos mais amor,
que tenhamos mais paz, que tenhamos mais alegria com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Reconciliar-se é renovar o amor, é renovar a paz, é estar na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar na vida de cada um de nós, nos orientando para que o perdão se faça presente a cada momento na nossa vida. Vamos orar, irmãos, agradecendo o estudo desta manhã. Agradecer a Deus, a vida de Jacó, a vida de Esaú, que o exemplo deles possa se manifestar na vida de cada um de nós. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo desta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela palavra lida, pela Tua palavra que veio ao nosso coração. Assim como Jacó, assim como Esaú, se perdoaram, se amaram, se reconciliaram. Coloca, Senhor, no coração de cada crente, de cada um de nós, o desejo de nos reconciliarmos contigo, o desejo de nos amarmos, o desejo, Senhor, de perdoar. Coloca, ó Deus, no nosso coração o desejo de orar a Ti, assim como fez Jacó. Coloca, Senhor, no nosso coração sempre o amor, a paz, para que possamos ter uma vida consagrada a Ti. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um irmão da nossa igreja. Que Deus abençoe ao nosso pastor. Que Deus abençoe a direção da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E estamos orando para que em breve estejamos juntos presencialmente, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Um abraço a todos.